Bom, acho que em próximas ocasiões vamos tentar fazer ao vivo aqui no Maputo e com alguns estudantes na plateia. Exatamente. Vamos correr com aquele outro projeto que havíamos falado. Sim, Por acaso eu gostaria de aproveitar a presença do Rui, que está aí em Maputo. Ele regressa na próxima semana para visitar as instalações, para ver por questões técnicas como é que iremos transmitir e etc. Não sei qual é que... Já fizemos várias transmissões lá. Perfeito. Então é confortável. Vamos coordenar isso com o Rui, então. Ok. Com certeza. O Rui, por acaso, é a pessoa que está a coordenar a parte técnica deste webinar. Ok. Só posso dizer que neste momento já estamos prontos, já estamos a transmitir no Facebook. Ok. Podemos começar. Podemos arrancar? Sim, podemos começar. Tens luz verde. Ora, então, muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer pela vossa presença neste webinar. Este é um evento dedicado ao lançamento do livro Be Ready for Your Next Job Interview, um livro escrito por um jovem moçambicano residente em Bruxelas, um membro muito ativo da comunidade moçambicana ali residente, também um membro ativo da organização da diáspora moçambicana, nosso conterrâneo, um jovem muito empreendedor. Eu tenho o prazer de ser amigo pessoal dele, e alguém que, desde que eu conheço, cativou-me pela sua resiliência, pela sua vontade de fazer as coisas acontecer. Então, temos um evento muito curto, então, para não roubar muito tempo com esta apresentação, gostaria de agradecer a presença do Dr. Jorge Ferrão, que é o reitor da Universidade Pedagógica em Maputo. Agradecer também a presença do engenheiro Henrique Banze, do Marco Pimentel, do Gaspar Buque, Johan Jacob, Armando Natique, Árcio Simango, Rui Machachela e Keti Mirella Fumo. São as pessoas que irão participar neste webinar mais para frente. Mas agora, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao Sr. Hélio Guiliche. Ele é académico em Moçambique e vai tecer também algumas palavras referente a esta obra que estamos aqui a lançar hoje. É uma obra que foca o recrutamento de pessoas, que ensina muito. Eu tive a oportunidade de ler o livro e, de facto, eu, enquanto empresário, vou passar a recrutar de forma diferente depois de ler este livro. Então, passo então a palavra ao Sr. Hélio Guiliche, por favor. Seja bem-vindo e muito boa tarde. Muito boa tarde e obrigado por esta oportunidade. Em primeiro lugar, e antes de tudo, permitam-me saudar aqui aos colegas de painel e dizer que é uma honra fazer parte deste momento importante para o autor, que foi meu colega de carteira, de trincheira. Durante estou bastante feliz por estar aqui a desabrochar o gênio que habita no Gerson. Quero, com a vossa permissão, todos aqui presentes, sem muito protocolo, felicitar a Kinsil Recruitment, que é a agência que o Gerson criou, pelo alto salto qualitativo que oferece, que está a dar agora. É uma agência jovem e também dirigida por jovens e que eleva o nome do nosso país além fronteiras. Então, é um ganho pessoal para o Samuel Gerson e é um ganho coletivo para o país que o viu nascer, neste caso, Moçambique. E quero felicitá-lo muito efusivamente por isso. E para iniciar a apresentação, que não é fácil fazer a apresentação de um livro, independentemente do tempo que nos é concedido, é sempre complicado fazer a apresentação, porque temos que trazer aquilo que o espírito do autor, e procurar trazer também alguns aspectos que o autor não traz, mas que estão lá no livro. Então, suscita diversas interpretações e discussões. Para dizer que quero pedir desculpas pelos erros que vou cometer ao longo da apresentação,
porque fazer um livro é um desafio, não só para quem faz, para quem escreve, neste caso, mas também para nós que vamos ler. E a luta continua. Quero iniciar a apresentação deste livro com uma citação um pouco longa de um filósofo medieval, São Bernardo de Claraval, que se destacou muito na produção de textos filosóficos, teológicos, e que emprestou parte da sua vida a serviço da ciência. Então, São Bernardo de Claraval diz-nos assim: há quem busque o saber por si mesmo. Conhecer por conhecer é uma indigna curiosidade. Há quem busque o saber para poder exibir-se. Isso é uma indigna vaidade. E saber nada é, se não há noutro que saiba que sabes. Há quem busque o saber para vendê-lo por dinheiro ou por honras. É indigno tráfico. E para terminar, ele diz que há quem busque o saber para edificar, se edificar. Isto é prudência. Então, quero enquadrar estas palavras de São Bernardo de Claraval neste esforço que o jovem Gerson nos traz em tão tenra idade de conseguir nos brindar com um livro de utilidade que eu considero muito tremenda, não só no contexto moçambicano, mas para o contexto global que a gente vive. E mais à frente gostaria de relacionar um bocado a temática que o Gerson nos traz com a problemática que a gente vive da Covid-19. Em termos de contexto e antecedentes, de forma muito breve, vou dizer que a história recente testemunhou a um rápido e brusco processo de adaptação e ajustamento das ferramentas para responder à voracidade das mudanças ocorridas no ciclo evolutivo do processo laboral. E que, se situarmos num contexto histórico, havemos de encontrar a Revolução Industrial como um acontecimento que marcou o início de uma era na abordagem sobre o emprego, sobre a empregabilidade e sobre a remuneração e direitos laborais. De lá para cá, vários teóricos foram se debruçando sobre esta questão e a vida laboral foi evoluindo a par e passo até chegarmos aos dias que hoje nos encontramos. Então, cada uma dessas fases foi muito importante para o sucesso daquilo que nós vamos presenciar hoje, que é o nascimento desta nova obra, e traz consigo reflexões sobre o tipo de empregados a contratar, sobre os estándares que as empresas definem. Então, esta exigência foi e trouxe um desafio grande para as instituições formadoras que mudaram sua abordagem e tiveram que redesenhar aquilo que são os seus planos de formação para se adequarem e se ajustarem às novas exigências e demandas. Então, aqui encontramos um processo de transição entre o tradicional learning by doing e começamos paulatinamente a instituir algumas capacidades, como as formações acadêmicas, as capacitações, com vista a melhorar a performance dos trabalhadores. Então, a obra traz, ao mesmo tempo que identifica a doença, inteligentemente ele traz, em forma de antídoto, 30 questões interessantes que muitos dos jovens, e não só jovens, que vão ao mercado de emprego, que vão às entrevistas de emprego, passam por elas e que nem sempre conseguem ter uma performance boa. Então, é um pouco disto que o livro vai nos trazer, não só diagnosticar problemas que nós enfrentamos para o mercado de emprego, e abrindo uma ressalva, aprendi também, porque eu cometo erros sempre que vou a uma entrevista de emprego, há erros que eu cometia, mas que depois de ler o livro do Gerson vou passar a aplicar os princípios que ele nos oferece. Continuando com a apresentação, o trabalho passa a ser estudado de forma muito científica a partir de dada altura, dado momento histórico, e os trabalhadores são alvo de experimentos para maximizar a sua performance. Os tempos vão passando e a gestão de recursos humanos vai conquistando um espaço cada vez maior na senda das ciências ainda emergentes naquela época. E o mercado começa a apostar em pessoas mais qualificadas e com suposto treinamento de elevada qualidade. Digo suposto porque depois, contemporaneamente, já se consegue ou se começa a discutir os conceitos de qualidade, né? Cada instituição forma numa perspectiva e cada pessoa também carrega os seus endorsements. Então, a qualidade começa a ser questionada.
se é algo pré-definido ou é algo que a pessoa vai aprimorando ao longo do seu percurso laboral. Então, subtemas como a formação acadêmica, a experiência profissional, capacidade, adaptabilidade e outros temas dominantes começam a ser parte fundamental da primeira metade do século XX. E na segunda metade do século XX, logo após o término da Segunda Guerra Mundial, concretamente na década de 60, começamos a entrar no conceito de especialidade, motivação, liderança, planejamento, avaliação, desempenho, competência, e afirmam-se como dados muito dominadores e medidores desta propulsão da nova gestão de pessoas. Começamos a falar aqui da gestão de pessoas concreta, mas numa perspectiva mais qualitativa. E o Gerson traz este contexto de gestão de pessoas em contexto bivalente, porque fala primeiramente das organizações, as demandas que as organizações têm, e depois fala das pessoas que procuram as organizações para ter um emprego e que tipo de preparo estas pessoas apresentam para se inserirem, para entrarem no mercado de emprego. Então, o conceito de gerir pessoas começa a ser esmiuçado de uma forma cada vez mais voraz. E ao longo desta mesma década, ao longo destas décadas subsequentes, nós encontramos alguns autores teóricos da geração de recursos humanos e que o Gerson acaba de inscrever o seu nome nesta restrita lista de Alberto Chavinato, de Maria Lucena, Alda Carline, Donald Clinton e outros que emprestaram enormes contributos para que hoje tenhamos a gestão de recursos humanos que temos hoje e que para que esta obra também possa vir ao mercado e ajudar a várias pessoas que estão a tentar entrar no mercado de emprego. Porque a preocupação central do Gerson é como é que podemos entrar no mercado de emprego, como é que podemos encarar uma entrevista, não como um bicho de 7 cabeças, mas como um processo natural. Porque durante muito tempo as universidades e instituições de ensino venderam-nos o sonho que, ao terminar um ciclo de ensino, automaticamente o mercado vai nos abrir as portas. A realidade, meus caros, mostrou-nos ao contrário. Mostrou-nos que o mercado saturou e que as portas começam a fechar-se. Sei que estou com problema de tempo e já estou mesmo a fechar. O mercado começa a saturar-se e começa a fechar-se. Então, estamos a dizer que começamos a ter mais candidatos ao mercado de emprego e menos oferta de emprego. Então, só as pessoas mais qualificadas, só as pessoas mais capazes é que são supostas, é que são admitidas no mercado de emprego. Isto traz também um problema para o próprio empregador e para as agências que fazem o recrutamento. Então, o livro que aqui me deram a honra de fazer parte do leque de apresentadores, o Samuel Gerson oferece lupas de como ter sucesso na preparação da sua entrevista e em 30 perguntas ele dá conselhos em apenas um dia a pessoa superar este pequeno bicho que era de 7 cabeças, mas que agora passa a ter 1 ou 2 cabeças e que a gente vai, de certeza, eliminar essas cabeças. Suponho, espero que esteja errado, que o Gerson parte de um pressuposto da falta de preparo de muitos candidatos para as entrevistas. E esta suposta falta de preparo vem de amarras em que as agências de recrutamento e agências de recursos humanos filiadas às empresas se baseiam em base em critérios talvez nem sempre adaptáveis à realidade de determinados países e determinados contextos. E durante muito tempo, como já disse, as escolas formaram numa direção, mas o mercado reorientou para outra direção e hoje nós temos que repensar a questão do emprego e a questão do acesso ao mercado de emprego. Então, o nível de preparo dos graduados tem deixado a desejar, por um lado, e, por outro lado, e como consequência, encontramos um aproveitamento baixo a nível do mercado de emprego, os CVs obedecem critérios cada vez mais desafiantes, a exigência em termos de recursos estilísticos tem cada vez mais diferentes nuances. Então, as entrevistas têm um julgo cada vez mais multidisciplinar, encontramos uma dose psicológica muito grande e que o Gerson traz-nos aqui dentro desta amarra psicológica, dentro desta dinâmica de muitas questões, como é que em 30 questões nós conseguimos estar preparados? E que tipo de ratoeiras, que tipo de questões o mercado ou o empregador vai nos colocar para que a gente possa superar estas pequenas dificuldades? Então, o livro traz profundas reflexões e a partir da identificação deste problema que parece pequeno, mas é muito grande, e traz-nos o antídoto. O antídoto chama-se de 30 questões do Gerson.
estas 30 questões são capazes de melhorar aquilo que é a performance dos nossos graduados a nível do mercado. Com esta obra, o Gerson não quer encerrar um ciclo. O Gerson pretende trazer mais um debate e ele é mais audaz na medida em que, quando eu vou relacionar com o artigo que ele publicou no jornal O País desta semana, em que ele se questiona sobre a questão da empregabilidade. O que é que vale mais? É o nível acadêmico ou a capacidade que o empregador tem, o empregado tem? Então, neste cruzamento, eu quero encerrar a apresentação por enquanto e passar a palavra aos restantes participantes deste evento para não monopolizar a palavra. E se me for concedido mais algum tempinho depois, não tenho problemas e com muito gosto irei interagir de novo com os participantes. Então, perdoa-me por ter roubado tempo em excesso e devolvo a palavra ao excelentíssimo senhor moderador. Muito obrigado. Muito obrigado, Hélio Guilherme, pela excelente apresentação deste livro. Foi, de facto, uma apresentação muito assertiva. Partilho em 99% daquilo que aqui disse. Certamente você, na sua atividade profissional, está muito mais balizado em lidar e formar pessoas do que eu, mas, como disse, partilho em muito daquilo que aqui nos foi dito sobre este livro. Eu vou avançar, então. Mais à frente vamos ter uma sessão de perguntas e respostas, está bem? Então eu vou passando a palavra aos outros painelistas e depois da intervenção de todos iremos abrir uma sessão de perguntas e respostas para quem quiser colocar algumas perguntas. Eu próprio já tenho algumas perguntas aqui a colocar, quer ao Hélio, mas vou ouvir também agora, passo a apresentar diremos a Estrela da Noite. A Estrela da Noite é um livro, mas neste momento o autor, Samuel Andrisse, ele é formado em gestão de empresas, como eu disse no início, jovem moçambicano muito ativo na comunidade, muito ativo na nossa organização, na organização da diáspora moçambicana, alguém muito preocupado com o futuro do nosso país, muito engajado em formar e capacitar pessoas, tem muita experiência com o mercado francófono. Eu lembro-me aqui há uns anos atrás, em jeito de provocação, eu aticei também a voltar-se um pouco para o mercado moçambicano e fico bastante feliz por eu ter tomado esta decisão agora. Então passo a apresentar o nosso autor, Samuel. Gostaríamos de ouvir de ti o que é que te motivou a escrever este livro, o que é que te levou a brindar-nos com esta obra que hoje estamos aqui todos a deliciar-nos. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos os painelistas e as pessoas que nos assistem no Zoom e no Facebook. Voltando à tua pergunta, Pedro, é verdade que eu já estava a pensar em escrever o livro faz algum tempo e escrevia uma e outra questão, respondia assim que tivesse tempo, mas a questão do Covid trouxe para mim uma outra reflexão. Por começar, foi o tempo, consegui ter mais tempo, ficava mais tempo em casa e acabei tomando a decisão. Samuel, desculpa, gostaria de pedir para recomeçar, porque houve alguns cortes no início da tua oratória. Ok, tudo bem. Dizia que, de princípio, eu já tinha pensado em escrever o livro, então tinha começado já e escrevia uma e outra pergunta, mas sem se focalizar essencialmente no livro. Mas quando houve a questão do Covid e depois ficamos todos em casa, foi aí que acordava, meditava e depois tinha mais 15, 20 horas do dia e eu decidi colocar essas horas, decidi utilizar essas horas para algo que fosse útil. Então foi aí que eu decidi que não seria a mesma altura para escrever o livro e na verdade quando pensei que deveria escrever este livro foi mesmo pela necessidade que eu senti antes quando procurava trabalho, mas depois que senti que existia ainda na sociedade. Eu leio muitos livros sobre recrutamento, que é o meu domínio, e nunca havia encontrado um livro que pudesse me dizer em 1 hora, em 2 horas, em um dia, o que eu preciso exatamente. Então, foi aí que eu me disse seria interessante escrever algo que fosse realmente curto, com conselhos que são pertinentes, que eu poderia partilhar com os estudantes, com alguns colegas meus também, porque eu penso que o livro pode ser utilizado pelos recrutadores.
Então, foi essencialmente isso que me fez pensar e escrever o livro, e aproveitei o tempo do Covid, do confinement, para terminar o livro. Perfeito. Então, foi durante a pandemia, durante o confinement, durante o confinamento em português, que tu escreveste este livro. Em tão pouco tempo, é uma obra destas, certamente já terias alguns rascunhos escondidos lá pelas gavetas, não? Exatamente, foi o que eu dizia, que já havia começado, eu já tinha ideia de como escrever o livro, já pensava como eu havia de fazer a coisa, então ia escrevendo uma e outra pergunta. Escrevia a pergunta, respondia algumas coisas, colocava algumas coisas, depois dizia, ok, quando eu tiver tempo, um dia vou fazer. Mas, como eu disse, a força do hábito de acordar às 6 horas da manhã, tomar o meu café, meditar, e depois tinha o dia todo, tinha que ocupar o dia. Então, comecei a funcionar de maneira estritamente metódica para terminar o livro. Depois foi também uma ideia de incerteza que eu teria depois deste período, e eu me disse, seria melhor terminar realmente o livro e depois disso poder dizer que serviu de alguma coisa o tempo que ficamos em casa. Então, foi realmente um período em que eu me disse tinha que fazer, tinha que terminar. Então, foi exatamente nesse período. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Samuel, por esta pequena explanação. Vamos dar seguimento, então, mesmo por questões de tempo, para podermos cumprir o tempo que está estipulado para o lançamento deste livro. Eu vou convidar a juntar-se a nós o Dr. Jorge Ferrão. O Dr. Jorge Ferrão é o atual reitor da Universidade Pedagógica em Maputo. Ele também é ex-ministro da Educação de Moçambique. Saudosos tempos, doutor. Seja bem-vindo. Doutor, sei que já leu este livro. O que é que lhe apetece dizer sobre esta obra que penso eu que vai impactar de forma positiva a forma de nós, moçambicanos, e não só encararmos as entrevistas de emprego e mesmo a formação para depois estarmos preparados para apresentarmos numa entrevista? O que é que tem a dizer, doutor? Olha, eu agradeço então pela oportunidade. As primeiras palavras seriam, obviamente, de felicitações ao Samuel Gerson, porque ele, o hábito de escrever esses livros às 6 da manhã é um hábito um pouco estranho, não é? A gente prefere escrever no final da noite, quando não tem mais chatice. Agora, no começo do dia é muito complicado, mas acabou tendo uma obra muitíssimo bem concebida. E há um provérbio, porque eu gostei do começo, quando alguém dizia que... Falou num provérbio que eu acho que é um provérbio grego. Se não me engano, foi o Hélio Guilis. Mas eu vou muito para os provérbios africanos. Então, este provérbio diz que o eco da primeira palavra fica sempre no nosso coração. Eu não sei se é o seu primeiro livro, ou se o segundo, ou se o terceiro, mas eu acho que esse vai ficar no seu coração por uma razão muito simples. Escreve para aquela classe que mais necessita de emprego hoje, que são os jovens. Então, se não ficar no seu coração, vai ficar no coração dos jovens, seguramente, porque depois eles vão ter o primeiro emprego, depois dessa leitura, e não se vão esquecer disso. Mas então, vamos lá, as minhas impressões, e eu queria começar eventualmente por uma espécie, não é exatamente uma crítica, mas queria começar por revelar que eu tinha uma certa expectativa inicial que pudesse fazer uma contextualização do mercado de trabalho em Moçambique. E isto porque nós não temos muitas obras dessa natureza. Então, quando aparece alguém que escreve sobre o mercado de trabalho, a nossa primeira preocupação é saber como é que nós estamos contextualmente, como é que se tipifica esse mercado de trabalho. Mas isso é um problema meu. O livro não foi feito para essas condições. Então, se eu fiquei com dor de alma e dor de coração, eu que levo essa dor de alma e do coração
para onde eu quiser, porque o autor não quis fazer isso. E este é um defeito que nós também temos aqui no país. Lemos alguma coisa e queremos que a nossa expectativa esteja refletida no livro. O autor não quis fazer isso. Mas vamos lá. O nosso mercado de trabalho é muito caracterizado por um peso significativo de desemprego e subemprego. E maioritariamente por jovens e por mulheres. E então nós temos cerca de 80% da economia moçambicana numa situação de informalidade, e esta informalidade ainda assim contribui com cerca de 40% do nosso PIB. Mas a nossa economia é incapaz de gerar postos de trabalho em números suficientes, por todas as razões, e os jovens, eu acho que o livro faz muito esta aproximação para um jovem que tem a capacidade de apresentar o seu CV e ir a uma entrevista de trabalho. A maioria dos jovens aqui não vão a uma entrevista de trabalho. A maioria dos jovens, para aquele trabalho que, sendo informal ou próximo do informal, apenas tem que saber que vai começar amanhã e não tem sequer a possibilidade de discutir quanto vai ganhar pelo trabalho que vai realizar. Mas este facto que tipifica um pouco o nosso mercado do trabalho, numa economia tão pouco competitiva como é a nossa, e eu por acaso acabei de ler o livro e fui imediatamente saber onde é que nós nos situávamos em termos de ranking e de competitividade do nosso mercado de trabalho a nível internacional, e dei conta de que no índice de competitividade das 141 economias que são estudadas nos últimos anos, nós saímos da posição 133 e fomos para a posição 137. Então estamos muito próximos da cauda, o que nos deixa ainda numa situação de grandíssima dificuldade. Mas o livro, nas 30 questões que o Gerson coloca, aqui também ficou um problema, porque eu fui pegando aqui Gerson, e eu estou a esquecer-me do seu primeiro nome. Eu não sei se prefere o Samuel. Samuel. Mas nas questões que levanta e que coloca, servem e ajudam-nos a refletir que nos últimos anos nós temos, e em virtude da liberalização do mercado, da criação de serviços terciários no país e muito a chegada do capital mineiro extrativo, ele recorda-nos que aqui sim nós já precisamos de começar a preparar os jovens para este tipo de entrevistas, e que a seleção naturalmente terá que partir a partir daquele pool que é desenvolvido e que os jovens precisam de se preparar para isso, sobretudo os jovens mais urbanos e daqueles que estão sediados mais nas cidades e que têm mais contacto com estas grandes empresas. Então, eu noto, na verdade, que há um despreparo destes jovens para este tipo de confrontação inicial em busca de trabalho. E isso me recorda e obrigou-me a ir aos meus colegas da planificação na universidade para saber como é que nós estamos a preparar os jovens para essas entrevistas. E então os colegas me disseram o seguinte: a universidade tem a obrigação de criar um curso e preparar tecnicamente os jovens para o mercado do trabalho. Dos vários estudantes que nós temos, 65% desses jovens, eles já têm um trabalho anterior, então as preocupações que têm em voltar a preparar-se para o mercado, para uma entrevista de trabalho, é mínima. E nós temos encaminhado a maior parte do nosso capital gerado, capital humano gerado, para o setor da educação e para o setor público.
E aqui fica a questão, e como é que o setor público faz essa seleção também dos jovens para serem integrados dentro deste grande espaço que é o setor público e que, obviamente, é um grande problema. E nesta discussão que eu tive com os colegas, para lermos todos o livro, entendermos o livro e divulgarmos o livro dentro da comunidade académica que aqui temos, nós nos fomos questionando sobre os métodos que continuam sendo usados no país e que eventualmente nós não temos essa competitividade que existe ao nível das empresas privadas, porque os critérios de recrutamento e a forma como os nossos candidatos são absorvidos é diferente daquilo que seria um roteiro normal que o Samuel, na verdade, faz um levantamento e faz muito. Mas, então, essas seriam as minhas primeiras observações. É diferente daquilo que seria um roteiro normal que o Samuel, na verdade, faz um levantamento diferente. Eu agora comecei a escutar com algum eco. Eu acho que já é uma forma de dizer Jorge Ferrão, chega, não precisas dizer mais, dá espaço aos outros. Então vou parar mesmo. E parabéns ao Samuel. Pedro, estás a mute, por favor. Não, eu parei porque comecei a ouvir com eco e a ter um retorno, e então, tecnicamente, essas máquinas também dizem, já falaste o suficiente, deixa espaço para os outros. E eu queria deixar espaço para os outros. Ok. Muito obrigado, Dr. Jorge Ferrão, por tão sábia intervenção. De facto, eu havia preparado aqui, depois da sua intervenção, tinha aqui uma vontade de lhe fazer algumas questões, mas acabou por responder. Gostei muito daquela parte em que referiu que teve cuidado de ir procurar onde é que Moçambique se encontra no ranking mundial. E isto faz-me recordar o nosso primeiro encontro, quando me questionou aonde é que estava o país onde eu resido, no ranking, acerca do PIB, etc. Então, fez-me recordar, fez-me reviver aqueles momentos. Vamos dar seguimento, então, à nossa apresentação. Eu vou chamar agora o Henrique Banza. Ele é o antigo secretário-geral assistente da Organização dos Estados da África, Caraíbas e Pacífico. É alguém também que teve o cuidado de ler o livro e vai nos brindar também com algumas palavras acerca desta obra, Be Ready for Your Next Job Interview. Bem-vindo, Henrique Banza. Muito obrigado, Pedro. Depois da intervenção do Hélio e do Dr. Ferrão, acho que eu fico muito atrás. Mas talvez vou dar uma pequena impressão sobre o livro, mas numa outra perspectiva. E a perspectiva é que eu tive a chance de estar com o Gerson, ainda na preparação e um pouco depois da publicação ou da inscrição do livro dele no Amazonas. Então tive a chance e o privilégio de poder privar com ele o que é que lhe levou. Então conheço um pouco o livro antes mesmo de ter lido, logicamente depois fui ler o livro. Então foi uma tarde interessante em que o Gerson me falou do livro. E aqui é onde eu quero começar primeiro por agradecer o convite, Gerson. Eu trato por Gerson. E agradecer também o convite para vir para aqui e felicitar pelo livro. Mas para mim o ponto mais importante do livro, e eu tendo trabalhado, enfim, um pouco fora do país durante algum tempo, penso que é a relação que o Gerson tem
com o país onde ele vive e também com o contexto em que ele vive, né? Mas não só, mas trazer essa percepção que ele tem lá de fora para os moçambicanos aqui dentro. Eu diria que é um livro para jovens, mas também para os adultos. É um livro para os iniciantes e, como ele próprio diz no livro, e o prefácio também faz essa referência, não só para quem vai à procura de trabalho, mas para quem também recruta a gente. Eu devo confessar que os primeiros recrutamentos, não sendo necessariamente um profissional de recursos humanos, as primeiras entrevistas em que eu participei como recrutador, devo confessar que não sabia muitas das coisas que o Gerson põe aí. Tive que mais tarde aprender por razões de trabalho. Mas me parece que é uma contribuição muito importante para os jovens, para os adultos, para os iniciantes e mesmo para aqueles que, por diversas razões, queiram mudar de emprego e ter para outro emprego. Particularmente hoje em dia, onde o Covid nos obriga a situações muito difíceis, em que há gente que perde emprego e há gente que precisa de emprego, então a competitividade para o emprego é muito maior, e eu creio que isto é um aporte muito importante para essas pessoas. Particularmente aqui, e se calhar aqui nas próximas vezes teremos que ver, as dificuldades de emprego que existem e esta possibilidade de, através das entrevistas, poder chegarem lá, creio que também são muito mais difíceis para as mulheres. O Gerson não fala diretamente nesse sentido, mas no livro ele põe essa pessoa, ou o homem, ou ele, né? Ele teve sempre este cuidado, gostei de ver esta sensibilidade ao setor, a parte feminina, de que ou ele ou ela. Mas temos que reconhecer que, mesmo em condições normais, as mulheres têm muito maior dificuldade em obter emprego por outras razões. Infelizmente, não muito boas razões, por causa da sociedade que nós estamos, da sociedade patriarcal. Mas eu creio que é muito importante este aporte que traz. O segundo ponto que eu gostaria de fazer é que eu penso que, pensando como moçambicanos, pensamos muitas vezes no mercado interno, o que é muito bom. Mas hoje em dia também temos que estar formados, e as universidades, o doutor Ferrão, que não me deixa mentir aí, também estão a preparar não internamente, mas para fora. Nós fazemos parte, hoje em dia, do mundo em que há gente que vem de fora para poder trabalhar na indústria mineira e petrolífera. E nós precisamos desta competitividade. E essas indústrias que estão aqui em Tete, em Cabo Delgado, têm este tipo de exigência. Então, as entrevistas são muito importantes para que as pessoas possam ter o lugar no emprego que tanto procuramos. Então, eu penso que é muito bom isso. Mas, por outro lado, também não estamos inseridos numa região. É muito importante, no quadro da SADC, que nós tenhamos cidadãos moçambicanos que possam concorrer para os postos que estão disponíveis ao nível da nossa região. Mas não só. Podemos ter a capacidade também de participar em organizações internacionais, onde as entrevistas realmente são uma ferramenta muito importante para as organizações, as empresas poderem ter. E nós temos muitos moçambicanos, na verdade. Poderíamos ter muito mais, mas temos muitos moçambicanos que trabalham fora e que de certeza passaram por estas situações e que isto pode ajudar. Portanto, eu vejo o livro do Gerson nesta perspectiva de dar-nos um pontapé de saída para que possamos verificar os erros que nós cometemos ou como é que nós podemos capitalizar o conhecimento que nós temos. E isto também me parece que é um bom ponto de partida, aí o Dr. Ferrão referiu-se, acho que é um bom ponto de partida para provocar outras abordagens, contextualizando o caso do Moçambique, mas provocar outras abordagens e que outras pessoas possam escrever. Portanto, eu queria felicitar o Gerson mais uma vez e encorajá-lo a escrever mais, e que o Covid, portanto, passe este tempo de confinamento. Sei que aí a Bélgica ficou ainda mais difícil a situação, espero que consigam, mas também que possa motivar, particularmente os nossos compatriotas que estão aí na Bélgica. Só para roubar mais um minuto e dizer que o Pedro referiu-se que o Gerson é um membro ativo da Mobel. A Mobel é a Associação dos Moçambicanos na Bélgica, e eu tenho que confirmar isso.
muito ativo e creio que dá um aporte muito, muito importante. Então, creio que o livro também vai ser bom para a nossa comunidade aí. Eu penso que vai poder ajudar a eles na medida do possível, tendo em conta as disponibilidades que existem aí. E para não levar mais tempo, Pedro, muito obrigado por esta primeira intervenção. Muito obrigado, Henrique Banza. Muito obrigado. Sábias palavras também. É sempre um prazer conversar contigo e bebemos sempre muito conhecimento a cada conversa que temos. Samuel, então fica aqui uma chamada de atenção dos 3 primeiros intervenientes. Vamos nos voltar um bocadinho mais para o mercado moçambicano numa próxima obra, está bem? Então, vamos dar seguimento à nossa apresentação. Eu passo a chamar Marco Pimentel. Ele é Acting General Manager da Balama Graphite Operations. Ele também está aqui para tecer alguns comentários sobre esta obra do Samuel Andrisse. Teve a oportunidade de ler também e estamos aqui ansiosos para ouvir. Marco, o que é que tem a dizer sobre esta obra? Boa noite, Pedro, e boa noite aos meus colegas aqui do painel. Obrigado aqui pela oportunidade. Sem, obviamente, repetir o que já foi dito. Samuel, parabéns pela obra. De facto, tive o prazer, sim, de ler. Eu acho que é uma obra de muito fácil leitura, principalmente para o público-alvo, que deverá usar isto como uma base fundamental para a preparação para as eventuais entrevistas. É uma obra muito fácil de ser lida, com exemplos muito práticos e uma linguagem muito simples de ser compreendida, que certamente irá ajudar os candidatos a estarem melhor preparados para o mundo de trabalho e para as suas respectivas entrevistas, não é? Eu gostaria de falar em particular do aspecto dos soft skills que o Samuel menciona aqui no livro. Na verdade, o livro começa por falar um bocadinho sobre a preparação para a entrevista e depois debruça sobre o decorrer da entrevista, o durante e o depois, não é? E em cada uma destas etapas, o Samuel traz sempre um aspecto relacionado à questão dos soft skills. O que são os soft skills, não é? Que tem a ver muito mais com aquilo que é o nosso caráter e com a nossa atitude enquanto pessoas, enquanto candidatos para estas entrevistas. E um aspecto fundamental que o Samuel traz é que, de facto, não nos podemos focar apenas naquilo que é o nosso conhecimento técnico e aquilo que é a nossa experiência. E é importante, sim, no processo seletivo, muitas das vezes, sim, os recrutadores procuram estes atributos, portanto, estas características que definem os soft skills dos candidatos. E eu gostaria de falar destes soft skills em 3 aspectos em particular. Portanto, qual é o grande ganho que o candidato consegue ter quando manifesta aquilo que são os seus soft skills? Porque os hard skills nós ganhamos com a nossa experiência, nós ganhamos com a nossa capacidade técnica, com os atributos que nós vamos desenvolvendo enquanto profissionais. Os soft skills são mais inerentes à nossa personalidade, à nossa pessoa. E um dos primeiros aspectos que os soft skills ajudam nos candidatos, ou neste caso, ajudam nos recrutadores a identificar nos candidatos, é o nível de enquadramento que estas pessoas podem ter na cultura organizacional da empresa. O que eu quero dizer com isto? Se eu tenho uma boa habilidade comunicativa, se eu tenho uma boa habilidade, ou tenho qualidades em trabalhar em equipe, né? Sou um team player, e de repente estou a ser entrevistado por uma empresa mais conservadora, uma empresa cuja cultura organizacional é mais conservadora, em que os escritórios são separados, não há o conceito do open office ou do open space, é um conceito mais do closed space. Claramente, este profissional que se manifesta como um team player dificilmente se enquadra nesta cultura organizacional, e o recrutador pode logo ver este atributo na entrevista. O outro aspecto é o enquadramento com os próprios valores da empresa. Mais uma vez, o que eu quero dizer com isso? Se eu consigo demonstrar que eu tenho uma boa idoneidade na minha atitude profissional, que eu tenho bons valores éticos, uma boa conduta naquilo que eu faço através de exemplos específicos do meu comportamento, facilmente o recrutador consegue enquadrar aquilo nos valores da empresa, naquilo que são as políticas, os procedimentos da empresa.
E por último tem um aspecto de diversidade e inclusão, que é algo que o Dr. Banz falou há bocado sobre a questão do género e da dificuldade que o género feminino poderá ter, existe em Moçambique, ou na nossa sociedade, na procura de emprego. Portanto, trazendo este atributo dos soft skills, facilmente o recrutador consegue tentar ter um pouco mais de diversidade naquilo que é o seu quadro de colaboradores. Agora, eu gostaria de desafiar o Samuel para ir além dos soft e dos hard skills. Nós na comunidade, eu agora estou sim como acting general manager, mas eu sou gestor de recursos humanos de profissão e esse é o meu background. E algo, e o Gaspar não me deixe mentir, algo que nós temos falado muito na comunidade de RH são os power skills. Não é? Portanto, quais são estes power skills que nós necessitamos no mercado de trabalho hoje? E o mercado de trabalho hoje é muito desafiador porque é um mercado que está inserido neste mundo VUCA, né? Neste mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E, portanto, como é que nós, enquanto candidatos, o que nós precisamos fazer para desenvolver uma boa inteligência emocional? O que nós precisamos fazer para desenvolver uma boa flexibilidade cognitiva, para que nós nos possamos ajustar rapidamente a estas mudanças repentinas? O Covid foi o exemplo perfeito disto. Como é que nós, enquanto líderes, podemos nos tornar os líderes do futuro e não os líderes do presente? Portanto, o líder consegue antever aquilo que vão ser as adversidades e as dificuldades que ainda estão por vir, o incerto, o completamente ambíguo. Então, o meu desafio para o Samuel é exatamente esse, ir um pouco além destes soft skills e preparar o mercado de trabalho, os candidatos, para desenvolverem os power skills. Obrigado. Muito obrigado, Marco. Está visto que, de facto, és alguém balizado na área do RH e gostei da provocação que fizeste ao Samuel. Penso que ele vai abraçá-la e trazer-nos na próxima obra muito mais conteúdo, se bem que este já é um bom princípio, ok? Vamos dar seguimento, então, à nossa apresentação. Passo a palavra ao Dr. Gaspar Buque. Ele é sócio-gestor na Country Intelligence Limitada. Também leu o livro e tem alguns comentários válidos a dizer sobre ele. Seja bem-vindo, Dr. Gaspar. O que é que tem a dizer sobre o livro? Muito obrigado, Pedro. E deixa-me só dizer que, primeiro, eu sou realmente um profissional de recursos humanos e na mesma carreira que o Marco. E, no entanto, lendo a obra no aspecto início da abordagem, dizer que o Samuel deu cá alguns segredos que vai complicar cada vez mais a nossa vida de recrutadores. Vamos ter agora que ser mais criativos, porque os candidatos que lerem esta obra estarão todos bem preparados e teremos que ter outros elementos de avaliação que não seja necessariamente aquilo que nós pretendemos obter com as perguntas que nós expusemos aos candidatos. Portanto, muitos parabéns, Samuel, e obrigado por trazer esses segredos que até agora eram trancados a 7 chaves na componente de recursos humanos. No entanto, achei também muito interessante a forma como o Samuel trouxe um livro muito simples, e acho que foi abordado isto pelos outros colegas, um livro de fácil leitura, um livro em que traz consigo aspectos pertinentes para um público-alvo que precisa realmente de entender que há outros elementos mais importantes, para além da sua formação académica, quando eles encaram o primeiro emprego. E em algumas realidades e alguns tipos de programas, existe aquilo que chamamos de bridging course, que é a formação, digamos, preparação para o emprego. Terminamos a faculdade e temos que estar municiados de uma série de valências comportamentais de saber estar no ambiente profissional. Portanto, o livro primeiro traz essa perspectiva de mostrar aos candidatos ao emprego que não basta ter o conhecimento académico, científico, há realmente outro tipo de valências que temos que ter para estar preparados para o mercado de emprego. E o outro aspecto, vou trazer aqui a citação que o Patrick, que prefaciou o livro, que o livro realmente parece uma caixa de chocolate, isto é, vamos abrindo e não sabemos o que esperar do que vem a seguir. Portanto, eu também tive a mesma sensação
das perguntas, a forma como as perguntas foram trazidas e o próprio alinhamento das perguntas traz consigo uma forma muito fácil de compreender os aspectos interessantes das entrevistas. E talvez aqui também fazer um comentário, talvez de enriquecimento para obras futuras, que quando o candidato lê o livro, na perspectiva que foi o livro que ele trouxe, também pode cometer o erro de perceber que as perguntas de emprego são meramente estas ou têm a ver com este tipo de referência. Mas há que entender que são perguntas trazidas para uma entrevista de emprego comportamental, por competência. E nós temos vários tipos de entrevistas de emprego. Temos entrevistas com um aspecto de componente técnica, entrevistas de grupo, entrevistas com estudo de caso, entrevistas analíticas, em função de cada propósito que a vaga traz. Portanto, o livro traz aspectos de entrevistas comportamentais, que traz aqui um princípio global da entrevista comportamental, que acredita-se que os comportamentos anteriores dos candidatos a emprego, as situações que cada candidato viveu no passado, trazendo elas para a mesa da entrevista, podem em algum momento informar ou ajudar para aferir qual é que será o comportamento futuro do candidato. Portanto, é nesta linhagem de pensamento que o Samuel traz as suas abordagens e também trazer um alerta que não é um aspecto de os candidatos gravarem as perguntas e gravarem as respostas, porque há o aspecto que, durante as entrevistas de emprego, o aspecto o comportamento, o aspecto moral, o contacto visual que o Samuel traz no livro, são aspectos que nós não conseguimos enganar o entrevistador. Se nós prepararmos uma entrevista como robôs, quando fomos expostos naquelas perguntas com aquele modelo, basta mudar a ordem, nós perdemos a preparação e ficamos ali a pôr as mãos na cabeça. Portanto, é importante não olhar para o livro na perspectiva de memorizar as perguntas trazidas e o objetivo das respostas, mas sim na perspectiva de influenciar os nossos comportamentos e prepararmos e passarmos a viver como se esses comportamentos fossem nossos, isto é, influenciar o nosso ser. E porque só assim é que podemos ter um sucesso nas entrevistas, não necessariamente memorizando os aspectos que as entrevistas que o livro traz como abordagem. E para terminar, talvez trazer aqui também um aspecto importante que também desafiar o Samuel. É importante perceber que as entrevistas, os aspectos regionais, os aspectos étnicos de cada província do país, cada região do país, vão variando em função de todos os elementos culturais, elementos de convivência e tudo mais. E algumas perguntas que foram abordadas cá, os seus objetivos e a forma de responder podem, em outras culturas, ter uma outra forma de percepção. Portanto, é um alerta também aos candidatos ao emprego para terem em consideração sempre os aspectos culturais quando vão a uma entrevista e perceber onde está inserida a empresa, em que região está inserida a empresa, qual é a cultura que a empresa traz e tentar buscar os elementos trazidos no livro para criar uma melhor preparação e para abordar com mais confiança e com mais assertividade a entrevista. Obrigado. Só um momento, deixa-me trazer o Pedro. Volta. Pedro, estás a ouvir-nos? Enquanto o Pedro não vem, deixe-me só aproveitar para dar um bocadinho de acréscimo de alguns aspectos que eu abordei no livro e que abordei propositadamente, como é a questão da constitucionalização que disse o doutor Jorge Ferrão. De alguma forma foi propositado não constitucionalizar, como assim?
olhar apenas para olhar apenas para Moçambique. Contextualização. Exatamente. Não olhar apenas para Moçambique foi propositado, porque eu parto do princípio, e principalmente agora a questão do Covid, que nós estamos a competir com o mundo. E se tivermos que competir com o mundo, nós temos que estar preparados para competir, preparar os nossos estudantes e os nossos jovens para competirem com o mundo. As empresas, a maior parte das empresas que vêm para Moçambique são empresas internacionais. E se nós virmos os nossos profissionais de Moçambique, aqueles que ocupam os grandes postos, têm standard internacional. Tanto que a maior parte das questões que eu abordo no livro, os conselhos e a abordagem foram feitas por moçambicanos. Então, a minha ideia, o princípio do livro é exatamente dizer, olha, nós não podemos pensar hoje apenas em Moçambique, mas temos que competir com o mundo. E no que diz respeito à questão dos power skills, é verdade que tentei também desenvolver, foi por isso que quando a cada questão, em algumas partes, faço menção à questão de desenvolver o meu ponto de vista e aconselho a ler um livro e outro que possa desenvolver a ideia para ir um bocadinho mais longe com relação ao livro e ao contexto. Pedro, penso que já está de volta. Pode falar, Pedro. Eu creio que o Pedro estará ainda a sofrer os efeitos da sua ligação de internet. Bom, então... Muito obrigado. Estamos a ouvir mal, Pedro. Queria também, enquanto o Pedro não vem, acrescentar que, embora esteja a traduzir agora o livro em português, em algum momento... Estás de volta, Pedro? Dizia que enquanto estamos embora esteja a traduzir o livro em português, em algum momento pensei que seria importante e primordial hoje deixar o livro que fosse apenas em inglês, porque se nós estamos a competir com o mundo, é importante que os nossos jovens hoje comecem a aprender e a dominar a língua inglesa. Nós temos jovens, eu conheço vários jovens, por exemplo, aqui na Bélgica, que trabalham na Comissão Europeia, e se não fosse o conhecimento da língua, e se não fosse esse conhecimento internacional, não poderiam ter as mesmas oportunidades que eles estão a ter aqui. Mas são jovens que uma parte fizeram a parte do estudo em Moçambique e outra parte na Bélgica, e porque têm esse conhecimento e sabem que é possível conseguir oportunidades internacionalmente, conseguiram aqui. E preferia, mas acabei mudando de ideia, porque eu preciso também pensar que não estou a escrever o livro para mim. Acabei traduzindo o livro, estamos a traduzir agora o livro em português, e daqui a mais ou menos um mês ou coisa assim, teremos o livro traduzido em português, e penso também fazer o livro penso não, já programamos, estamos a trabalhar nisso para fazer o livro em áudio. Eu sei que não é... Pedro, estás de volta? Sim. Conseguem ouvir-me? Ok, peço desculpa, eu tive aqui algum problema técnico, não sei o que é que aconteceu. Mas ok, vamos continuar. Eu ouvi a intervenção do Dr. Gaspar Buch, gostaria de agradecer pelas sábias palavras, e vi que o Samuel pegou nas rédeas para improvisar um bocado aqui. Muito obrigado, Samuel. Vamos dar seguimento então à nossa apresentação. Como eu disse no início, iríamos ter uma sessão de perguntas e respostas, ok? Mas antes de voltarmos aos nossos painelistas principais, eu gostaria de... Temos alguns estudantes também que acompanham-nos aqui. Eu gostaria de colocar uma pergunta, dando sequência a algumas questões que foram levantadas aqui pelos painelistas. Há um estudante, o Yuran Jacob,
que é estudante em Moçambique, visto que alguns dos nossos panelistas, como o Dr. Jorge Ferrão e também o Henrique Banza, levantaram esta questão voltada para o mercado moçambicano. Gostaria de questionar o jovem Yuan Jacob. Ele é estudante universitário e está no 3º ano aí em Moçambique. Gostaria de questionar se a nível na universidade, se a nível do currículo, estão preparados, há alguma cadeira que vos prepara para o mercado de trabalho, este mercado de trabalho, que vos dão este know-how. Jacob, vocês estão de alguma forma preparados ou está previsto isto no vosso currículo? Primeiramente, boa noite. Agradecer pela oportunidade de participar no webinar. Consegue ouvir-me? E uma pergunta, porém, nós agora temos algumas pressões, é claro, no nosso programa curricular, temos algumas preparações para nós engrenarmos no mercado de emprego. Porém, eu tive algumas aulas quando fiz tudo, na aula de Ética e de Ideologia Profissional com o Dr. João Uai, em que ele nos ensinou como nos comportar e como encarar uma entrevista de emprego. Ok. Desculpa. A nível do currículo, vocês não têm nada previsto? Não há nenhuma formação, não há nenhum curso técnico? No meu curso, não. Ok. Então, de que forma é que este livro pode impactar na tua busca por emprego? O que é que aprendeste basicamente com ele? Bem, o livro é muito interessante. É um livro muito simples de entender. Basicamente, para nós somos o público-alvo, somos os jovens. Acho que vai ser um livro muito importante para nós. Aprendi muita coisa, algumas coisas eu já vendo, acompanhava alguns livros, mas o livro mesmo veio mesmo para nos ajudar e que agora vamos dar um desafio já para os entrevistadores. Depois disso, eles que têm que estar mais preparados para nós do livro. Muito obrigado, então, Yuan Jacob. Ainda continuando com alguns... Perdão? Ok. Continuando, então, ainda com os estudantes, eu vou chamar agora o Armando Nattinger. O Armando estudou na Austrália, regressou agora a Moçambique e sabemos que está no mercado de emprego à procura de um emprego. Não sei se já encontrou, mas se não encontrou, Armando, quais são as principais dificuldades que encontra no mercado de trabalho moçambicano e de que forma é que este livro pode impactar positivamente na tua busca? O que é que conseguiste aprender com este livro para te capacitar e preparar melhor para a tua próxima entrevista de trabalho? Primeiramente, boa noite. Eu queria dizer que na minha universidade na Austrália, eles não, para o meu curso, pelo menos de arquitetura, eles não forçam-te a entrar no mercado dessa forma. Eles nem ajudam-te com o CV, nem nada disso. Não te forçam a fazer nem os internships, nem nada disso. Tu, basicamente, tens que correr atrás das coisas pessoalmente. E, com isso dito, eu lá não aprendi, basicamente, nada em como entrar no mercado moçambicano. Então, quando voltei para cá, tive dificuldades, porque eu nem o CV não soube criar um CV pessoalmente. Tive que procurar ajuda de amigos, primos, tios, coisas assim. E só nas entrevistas tive dificuldades, porque eu não tinha nenhuma direção, como nunca alguma vez tinha tido entrevistas e estava à procura de direção em coisas como coisas assim. E eu queria dizer que o livro ajudou-me muito em termos de direção e profissionalismo. Ensinou-me em forma de perguntas e a responder às questões como posso atacar
a entrevista e as coisas que posso basicamente esperar ver e encontrar nas entrevistas, né? Então, ajudou a alinhar um pouco a minha ideia de como uma entrevista devia ser, a dar-me autoestima, né? Para poder dizer e saber, conhecer o meu valor, né? E poder expressar isso para a pessoa que está a dar-me a entrevista. Muito bem. Muito obrigado, Armando, pela tua participação e desde já boa sorte e que consigas encontrar um emprego já na próxima entrevista usando esta ferramenta Be Ready for Your Next Job Interview. Okay? Temos mais um estudante connosco. Eu gostaria de colocar uma questão, visto que ele está em Inglaterra, chama-se Arcio Simango. O Arcio Simango, eu gostaria de saber, aí em Inglaterra existe algum programa escolar que vos prepara para o mercado de trabalho, que vos dote para poderem sair das faculdades com o canudo na mão e enfrentar a primeira entrevista de emprego? Vocês estão preparados para isso? De que forma é que são treinados para tal, ou se são? Infelizmente o Arcio foi mesmo agora offline, não entendo o que aconteceu. Arcio Simango está connosco? Vi que a ligação dele acabou de cair. Ok, então vamos passar ao Rui Machachela, do México. Está connosco? Também não está presente. Assim. Está conosco? Não está. Não está. Não está, ok. Vamos então a Kelly Mirella Fumo, não sei se está conosco. É para fechar a sessão dos estudantes e depois voltamos aos nossos colossos do painel principal. Hoje não sei se estamos com um pouco a usar com... Está connosco a Ketty? Esteve, mas a ligação dela também parece ter caído. Portanto, no momento também ela não está aqui. Ou já não está aqui. Ok. Então vamos voltar aos painelistas principais. Eu iria começar pelo Dr. Jorge Ferrão. Dr. Jorge Ferrão, a primeira pergunta que tomei nota aqui é voltando àquela referência que o autor não focou o mercado moçambicano. Mesmo ele não tendo focado o mercado moçambicano, como é que esta obra pode impactar os jovens em Moçambique e de que forma é que as universidades em Moçambique estão-se a preparar para abordar, para preparar os... São duas questões. A forma pode ajudar os jovens no preparo e se as universidades em Moçambique têm no seu currículo esta coisa para preparar estes jovens para o mercado. Então, me parece importante que a nossa economia, sobretudo agora com o fenómeno do óleo e gás, ela vai passar por uma fase distinta da abordagem. E os jovens absolutamente precisam de se preparar para isso. O papel das universidades é dar-lhes os conteúdos programáticos para eles poderem encontrar formas de raciocinar. Eu escuto sempre esta coisa de que a universidade tem que lhe dar tudo. Não, a universidade precisa de lhe dar uma base. E depois ele tem que ter a capacidade de individualmente ir buscar outros recursos, encontrar outra literatura, munir-se daquilo que são os requisitos principais para ir e competir no mercado de trabalho. Excetuando aqueles cursos que são puramente de gestão, de economia, etc., não sei como nós faríamos, mas temos que ter estes materiais disponíveis nas nossas bibliotecas, quer sejam as bibliotecas virtuais como as bibliotecas físicas. O segundo ponto, me parece que se toca aqui muito com frequência, temos que estar preparados para a globalização, temos que deixar tudo em inglês, temos que...
E isto me fez lembrar muito, eu também estive na diáspora, cerca de 13 anos, morei fora, e a visão que nós temos, estando na diáspora, é normalmente de puxarmos aquilo que é a nossa realidade e compararmos imediatamente a realidade onde estamos inseridos. E muitas vezes caímos no erro achando que a perfeição do mercado onde nós estamos é semelhante à perfeição do mercado onde nós estamos. Os nossos mercados, o nosso mercado do trabalho é um mercado imperfeito, e é um mercado imperfeito já há algumas dezenas ou centenas de anos. Nunca foi um mercado convencional e puro, com as características que seriam aquelas características normais do mercado onde a gente está. Então, é muito fácil, teoricamente, dizer, não, mas deixa o livro em inglês, mas faz, é assim que aqui se faz. E isso é bom, teoricamente, mas na prática não é. Agora, nós temos que fazer um esforço para chegar lá. E tinha aquele jovem, chamado Armando Nating, que dizia, eu estudei na Austrália, mas na universidade ninguém me ensinou como se vai lá ao mercado de trabalho. Então, se a Austrália tem essa característica, imagino como nós que característica poderíamos ter. E é fundamental voltarmos a pensar nisso. Eu vi agora, entendi que o painel tem gente muito abalizada em recursos humanos. Todo mundo entende muito recursos humanos. E também me fez pensar que um dos cursos mais procurados que nós temos na universidade é gestão de recursos humanos. Já por 2 vezes discuti nos meus conselhos porque é que tanta gente procura recursos humanos, como se houvesse muito recurso para a gente gerir. E essa pergunta fica sempre no ar. Mas um dia eu vou querer conversar convosco, com o Marco, com o Hélico, etc. Venham lá e vamos lá falar. É muito procurado, gente. Esse curso, eu tive que alugar instalações fora da universidade por causa do volume da aderência que tem. Mas se eu abro um curso de matemática e dou uma bolsa de matemática, não aparece ninguém. Quando é gestão de recursos humanos, todo mundo entende. Então eu logo vi que eu fui chamado por erro e por engano para este painel. Porque eu também não entendo muito da coisa de gestão de recursos humanos. Entendo mais de gerir cabeça e pôr aquilo que são os conceitos básicos para a pessoa poder pensar e sozinha se buscar para esse mercado. Dar toda a papa a alguém equivale a naquele provérbio que nós temos, de que não lhe dês o peixe, dá-lhe o anzol para ele aprender, equivale exatamente a darmos tudo o que é peixe à pessoa. E a pergunta que o Pedro me coloca é, qual é a quantidade de peixe que vais dar? Eu não sei qual é a quantidade de peixe que vou dar, mas os anzóis posso lhe dar vários. Obrigado. Obrigado mais uma vez, Dr. Jorge Ferraro. Não, mas o seu convite foi propositado justamente porque nós procuramos agora aqui fazer um link entre o mercado de trabalho e as universidades, justamente para dotar os jovens a partir das universidades para poderem enfrentar o mercado de trabalho. E mesmo nesta linha, eu gostaria de questionar se o Dr. Jorge Ferrão gosta muito de gráficos, eu ainda hoje frisou e de rankings. Tem noção mais ou menos de qual é a porcentagem dos jovens quando saem da sua universidade que conseguem diretamente uma posição de educação aproximada? Nós temos, eventualmente, cerca de 30% dos nossos formados que conseguem ter algum emprego 1 ano depois. Fizemos 3 estudos para saber para onde iam os nossos estudantes e, curiosamente, esses estudantes são absorvidos pelo setor terciário do mercado. Portanto, há uma parte que fica na educação, outra parte muito pequenina que vai para as pequenas indústrias, etc. Mas grande parte entram para um setor sobre os quais eles não tiveram essa formação, mas porque têm a capacidade, enfim, de se poder adaptar, essa adaptabilidade, eles ficam lá. Ora, nós não estamos a formar ainda muitos moçambicanos a nível de ensino superior. Nós temos cerca de 200 mil estudantes e
comparado com os países da SADC, devemos estar bem na cauda daqueles que mais formam a nível do ensino superior. Também não sou apologista de que toda a gente daqui para o ensino superior. Eu sou um apologista de que temos que fazer um ensino técnico, competitivo, bom, e que dê as ferramentas necessárias à pessoa de se virar depois da formação. É por isso que, bom, nós estamos a falar aqui para cerca de 50 pessoas, mas nós temos ao nível do ensino superior sempre esta tendência de fazer um exame de admissão e tentar escolher os melhores. Então quero-vos deixar só um último exemplo e depois não falo mais, antes que a gente comece a revelar os segredos que não precisa. Os nossos melhores candidatos, eles, depois de passarem por aquele processo todo de exame, da seleção, etc., etc., está bem colocado, pode entrar, ele não aparece para se inscrever. E eu achei muito estranho, porque não era um problema da nossa universidade apenas, mas de várias universidades públicas. E fomos atrás desses candidatos. Então descobrimos que eles preferem ir fazer um curso de polícia na academia policial, porque estando na academia, eles já têm um salário só para ser estudante. Ganham um X para ser estudante e quando termina já é polícia, continua a ganhar. Então pessoas que até foram metidas para a medicina, eles deixam ficar e vão para a academia policial. Para vocês verem as imperfeições que nós temos. E que são casos de estudo para nós fenomenais, não é? Porque quem se candidatou para a medicina e teve 16, não vai fazer medicina e prefere ser polícia. Esse é o ponto mais alto da imperfeição que nós temos, quer de seleção para estudar, como de busca vocacional para depois ir trabalhar. É por isso que eu queria falar com o Hélio, com o Marco, etc, etc. Vamos estudar as imperfeições do nosso mercado de trabalho. Porque ele é feito de muitos elementos que estruturalmente não se encaixam naquilo que seria um viés natural de entendimento. Então, mas eu fico por aqui, um pequeno exemplo só para vocês pensarem nele mais tarde. Muito obrigado, Dr. Jorge Ferrão, mais uma vez, por esta aula que acaba de nos dar. Vamos dar seguimento, então, à nossa apresentação. Eu gostaria de colocar a próxima pergunta ao Henrique Banzer. Henrique, tendo trabalhado na diáspora e em diversas organizações internacionais, conhecendo o Gerson pessoalmente e a empresa dele, a Kensile Recruitment, como é que acha que esta empresa pode abordar o mercado moçambicano? De que forma é que a empresa e o livro podem impactar de forma positiva e ensinando os jovens também no mercado moçambicano? Como é que a empresa pode se posicionar em Moçambique? Pedro, essa é uma pergunta difícil, não é? De como, e voltamos ao que o Dr. Ferrão estava a dizer, quer dizer, a questão do contexto, a questão das imperfeições do mercado, como ajustar isso tudo. Provavelmente, pelo percurso que tive, logicamente a tendência é interna, eu acho que estou muito baseado aqui, mas também a olhar para fora. O que é que eu penso? Tentando responder, estou a refletir à medida que vou falando. Eu penso que o Gerson dá uma possibilidade a muita gente também para pensar um pouco diferente. Mas o que é que ele pode fazer aqui para dentro? Eu penso que em primeiro lugar, as pessoas que estão fora, que estão na diáspora, têm a oportunidade, seja para quando estão a estudar nas universidades, como o caso do Nhating, o Armando Nhating, ou outras pessoas que estão a ver na diáspora por outras razões, para adquirir conhecimento e também experiências. A importância do Gerson é que essas pessoas, ao voltarem para Moçambique, possam trazer outras experiências que tiveram e, na base dessas experiências, possam desenvolver alguma atividade aqui e ajudar a ultrapassar alguns obstáculos. Mas é importante que não façam uma espécie de copy and paste,
né, trazer aquilo que aprenderam para vir implementar aqui, porque nem tudo se pode colocar da mesma maneira como aprenderam lá. Mas, e aí, doutor Ferrão, desculpe eu voltar a citá-lo, porque eu acho que anotei um aspecto importante. A capacidade que as pessoas devem ter de raciocinar, porque é isso que as universidades devem dar. A capacidade que as pessoas têm de raciocinar e usar as ferramentas para o ambiente em questão. Então, eu penso que o Gerson, para mim, e eu referi-me um pouco isto antes, na primeira intervenção, é que também as pessoas que estão na diáspora, porque um dos grandes problemas que há na diáspora é o problema da inserção. Porque esta questão de exclusão, muitas vezes criticamos o nosso país porque é exclusão, mas lá fora também temos exclusão. Seja uma auto-exclusão, seja as condições que existem lá. Então, há muita gente na diáspora, também, moçambicanos e muito, e não só, que chega lá e diz, olha, eu não consigo inserir-me aqui, olha, não me dão possibilidades. E uma coisa que aprendi do Gerson foi esta expressão, eu não tenho medo de errar. Então, mas voltando à sua questão, é aprender lá fora, sejam habilidades, sejam conhecimentos, e trazer esses conhecimentos aqui para dentro. Não só no sentido de ir ter com o pessoal dos recursos humanos, e aí, doutor Ferrão, eu também não sou especialista de recursos humanos, nada, trabalhei, mas não sou especialista, e trazer este conhecimento e poder não só ter emprego para trabalhar numa empresa, mas também, por que não, gerar o emprego. Aliás, o Pedro Fernandes é um bom exemplo disso. Aliás, está a criar emprego não é só em Moçambique, mas está a criar emprego onde está. Portanto, a sua pergunta para responder, eu disse que era um bocadinho difícil. Eu acho que o mais importante é que, estando lá fora, a estudar, seja curso, mesmo os cursos técnicos, aliás, em muitos países, os cursos técnico-profissionais, para aqueles que querem dinheiro, né? Até ganha-se muito mais nos cursos técnicos profissionais. Mas o ponto não é isso, é qual é a contribuição que a diáspora pode dar para o desenvolvimento de Moçambique. Porque o Moçambique tem esta coisa boa, ainda há muita coisa por fazer. E todos nós, neste momento, somos muito pouco. 200 mil pessoas que estão a ser formadas na empresa é muito pouco em comparação com os outros. Então, é esta experiência que eu penso que o Gerson pode ajudar. Primeiro, mostrar que é possível lutar e conseguir a inserção. Não temos tempo para contar a própria história, porque acho que o interessante aqui seria ouvir a história do próprio Gerson, como se inseriu, mas também motivar as pessoas aqui dentro a poder usar esse conhecimento para o seu próprio bem, para a comunidade onde estão inseridas, para a empresa onde podem estar inseridos e, por que não, para o Moçambique todo. Muito obrigado, Henrique Vaz. Obrigado. Bom, vou colocar a próxima pergunta ao Marco Pimentel. Marco, no início do livro nós vemos alguns conselhos comportamentais que o autor aborda. De que forma é que achas que estes soft skills podem influenciar numa entrevista para um candidato ao emprego? De que forma é que isto pode influenciar? Certo, eu na verdade acabei falando um bocadinho sobre isso no início, talvez puxar um pouco mais além e tentar responder à questão se estes soft skills fazem ou não a diferença, ou se fazem ou não a diferença na tomada de decisão do entrevistador. E de facto, tentar talvez trazer aqui uma comparação entre os soft skills e os hard skills nesta tomada de decisão. Eu acho que tem muito a ver com o tipo de vaga, o tipo de posição que o candidato, pelo qual o candidato está a ser entrevistado. E eu acho que isto talvez falhou um bocadinho no livro do Gerson, não é uma crítica, acho que é uma oportunidade para nós olharmos, que é para que tipo de entrevista é que nós de facto nos estamos a preparar, não é? Será que, porque há áreas que de certa forma, o Gaspar até falou um bocadinho sobre isto, áreas que requerem sim um conhecimento técnico um pouco mais profundo. Eu olho para o ramo onde eu trabalho, que é o ramo de mineração, em que nós temos áreas muito técnicas nas engenharias, as engenharias de minas, engenharias de equipamento, mineral, etc., que de certa forma os soft skills influenciam sim, porque demonstram essa adaptabilidade, essa capacidade de trabalhar neste tipo de ambientes, que muitas das vezes são ambientes remotos. Eu estou já a falar a partir de Balama, aqui em Cabo Delgado, que é uma zona recôndita, e portanto,
por vezes, os soft skills e os hard skills acabam complementando uns aos outros, não é? Portanto, influenciam sim nesta tomada de decisão dos recrutadores, dependendo daquilo que é a posição. A outra questão tem muito a ver também com para que nível é que nós nos estamos a candidatar. Será que é um nível profissional? Será que é uma posição de gestão, uma posição de gestão de primeira linha, segunda linha, terceira linha? Porque isto também é o tipo de atributos e características que nós vamos demonstrar na nossa entrevista podem se enquadrar naqueles 3 aspectos que eu falei anteriormente, que é a cultura organizacional, os valores da empresa, a capacidade de nós podermos ter uma força de trabalho diversa e inclusiva. Pronto, em resumo é mesmo isto, Pedro. Acho que os soft skills são importantes sim, mas complementando as hard skills dependendo do tipo de posição que nós estamos a candidatar. Gostaria de aproveitar para agradecer a provocação do Dr. Jorge Ferrão em relação aos gestores de recursos humanos. De facto, é um tópico que está na moda, não é? Nós gostamos tanto de nós próprios que até temos a associação dos profissionais de recursos humanos, nós temos os fóruns do RH Moçambique, RH Cabo Verde, RH África, RH para frente e para trás, mas com todas estas imperfeições, não é? Portanto, e acima de tudo, eu acho que o conceito do GRH já está tão... ele já evoluiu tanto que nós próprios já nem sabemos por onde começar a falar quando se trata de gestão de recursos humanos. Começamos a inventar títulos e cargos, é o gestor de pessoas, é o gestor de capital humano, é o gestor de sustentabilidade profissional. Enfim, eu acho que é de facto um tópico fantástico e enquanto empresas nós vamos tentando evoluir este conceito e vamos tentar trazendo conceitos mais modernos desta gestão de recursos humanos, mas no fundo estamos todos a tentar falar exatamente da mesma coisa. E, portanto, terei todo gosto, sim, em algum momento, tomar um café consigo e falarmos um bocadinho sobre estas imperfeições que nós temos no nosso mercado e como é que nós, enquanto associações, enquanto profissionais de recursos humanos, podemos fazer parcerias com as universidades, trazendo um bocadinho de sal e pimenta naquilo que são as dificuldades que nós próprios enfrentamos no nosso dia-a-dia profissional. Não, maravilha. Eu vou receber, não sei quando, mas os colegas do ISCTE, que vêm fazer um mestrado e um doutoramento em recursos humanos aqui, porque agora eu já preciso fazer pós-graduação nisso, mas tenho muito conversar convosco sobre esse assunto. E também com o Samuel. Muito prazer. Ok. Muito obrigado, Marco, pela tua intervenção. Vamos prosseguir, que o tempo corre, já não é muito. Eu gostaria de colocar uma questão ao Dr. Gaspar Buch. Tendo lido o livro, o que é que achou mais pertinente, você como gestor de recursos humanos, como recrutador, quais são os aspectos que achou mais pertinentes para si, enquanto recrutador, para recrutar um jovem? Muito obrigado, Pedro. Como gestor de recursos humanos, e estou ciente quanto ao tempo, o que achei mais pertinente foi o aspecto dele contextualizar a razão ou o motivo de cada pergunta que é trazida numa sala de entrevista de emprego. O facto dele explicar e ele pôr as possíveis hipóteses de solução. E deixa-me só buscar aqui uma pergunta específica, que foi aquela que é das mais difíceis que os candidatos têm a responder, que é quanto quer receber. Os candidatos nessa entrevista, a gente vê eles a movimentarem-se na cadeira, olharem para cima, olharem para baixo, e eles a pensarem num número, a pensarem num valor. E o Samuel acho que foi muito feliz na perspectiva de trazer que não é necessariamente o número que vai convencer o entrevistador, mas é sim a contextualização da resposta. Portanto, isso desmistifica e ajuda bastante os candidatos a saberem como posicionar-se nesse tipo de entrevistas, e ele ainda dá uma solução, a dizer, olha, caso o número ou seja realmente necessário, porque em algumas situações nós como entrevistador não deixamos o candidato sair sem nos dizer quanto que realmente quer receber.
E ele pôs uma abordagem de caso essa pergunta seja mesmo persistente, tenta pelo menos fazer uma pesquisa anterior sobre quais são os bens salariais da indústria relacionados a esta posição. Quais são as referências da indústria? E eu aí enriquecia mais, trazendo outros elementos, na perspectiva de qual é realmente, por que é que esse número justifica a si como candidato a emprego? Em termos do seu preparo acadêmico, naquilo que vai ser o seu contributo, as suas relações transversais dentro da organização, temos que contextualizar o número, não basta só dizer o valor. E talvez para terminar, Pedro, se me permite, um dos elementos que eu acho que o livro terá que ter a volume 2 é abordar como é que essas entrevistas de emprego se enquadram na realidade da inteligência artificial. Já vemos algumas organizações agora a fazer entrevistas de emprego por robôs, e o robô faz uma leitura facial, uma leitura comportamental, e ele faz algumas métricas de solução, e ele cria algumas respostas específicas que, se o candidato não conjugar o seu comportamento, o seu contacto visual dentro das métricas que o robô tem, o candidato não passa. Portanto, desafio Samuel a trazer o volume 2 e a enquadrar essas perguntas feitas por um robô, como é que o candidato poderia responder. Esse é um desafio. E por acaso recebi o feedback da... Pedro já está aí de volta. Olha, Pedro. Pedro? Eu penso que o Pedro estará ainda a ter algumas dificuldades com... Eu dizia que por acaso recebi o feedback. Ok. Muito obrigado, Dr. Gaspar Buch. Penso que a ligação do Pedro ainda continua a apresentar. Volume 1 e já agora depois, pegando na vocação, para que o talvez possa servir. Desculpa lá, Pedro, a tua ligação está bastante má, não estamos a conseguir ouvir quase nada. Eu dizia antes que, por acaso, recebi o feedback de uma moçambicana que está na Suíça, que dizia que utilizou o meu livro como entrevista de trabalho que ela teve há pouco tempo, e dizia mais ou menos a mesma coisa que diz o Gaspar, só que ela dizia que, olha, estamos hoje a fazer muitas entrevistas online, então tens que abordar isso no próximo livro, sobre como fazer as entrevistas online e como isso pode ser feito. Isso aqui é importante para mim, nós precisamos, como eu disse também, Gaspar, no LinkedIn, que eu fiz o comentário, que essa segunda edição vai ser uma mistura desses feedbacks que nós precisamos de fazer e para podermos apresentar. Ei, Pedro, estás de volta? Assim, Pedro? Ok, Pedro, já estás de volta? Estou, peço desculpa, mas de facto a conexão não está muito fácil. Conseguem ouvir-me? Agora sim, agora está boa. Perfeito. Eu estava a questionar ao Hélio de Lixa se acha que este livro pode servir como base para a criação talvez de uma cadeira focada para este fim, ou de um manual, etc. Acha que isto, com algumas adaptações, pode se tornar algum manual? Bom, o livro já em si é um manual que teremos que usá-lo, não é? Agora, para consubstanciar-se numa cadeira específica, eu creio que temos que partir daquele pressuposto que não vamos tomar o livro, nem este, nem qualquer outro livro, como uma bíblia, sob o risco de pararmos no tempo. Mas pode ser que o livro ofereça muitos subsídios para que a gente prepare os futuros candidatos a entrevistas de emprego. Então, em matérias de cátedras, eu acho que
requer um pouco mais de pesquisa apurada e muito mais detalhe em termos de certas coisas. Porque se formos a ver as 30 perguntas que o Gerson oferece no seu livro, são 30 perguntas que não são estáticas, são dinâmicas. Elas podem responder para o hoje, para o agora, mas que num futuro breve, que é amanhã, pós-Covid, já não respondem. Da mesma maneira que o Gaspar disse que temos que nos adaptar para as entrevistas com robôs, as entrevistas online, por aí em diante, muito provavelmente está a desafiar o Gerson para pensar mais 2 passos à frente daquilo que ele pensou hoje. Então, o livro em si já é um manual, é muito bem-vindo e vamos recomendar aos nossos estudantes, mas que não sejamos tão ambiciosos para dizer que já é uma bíblia de recursos humanos ou uma bíblia de entrevistas, porque amanhã a realidade é outra e vamos precisar de mais passos à frente. Muito obrigado. Muito obrigado, Hélio. Para fechar, eu gostaria de perguntar ao autor. Eu tive o cuidado de tomar aqui uma nota. No início do livro, Gerson, tu mencionas alguns dos teus mentores, como o Jim Rohn, o Les Brown e outros. E depois faço também menção a Lisette Mangelesse, uma moçambicana que reside em Moçambique. A questão é como é que tu consegues fazer o link entre estas personalidades todas e como é que consegues misturar estes nomes sonantes também com alguns nomes da praça em Moçambique? Olha, Pedro, exatamente porque eu acredito que estamos num mundo globalizado, eu acredito muito que as competências de estudantes e de pessoas que são formadas em Moçambique podem servir perfeitamente na Europa. Eu vou te dar um exemplo de mim mesmo. Fiz minha formação em Moçambique, cheguei na Europa, consegui criar minha própria empresa. Então, para dizer que essa referência de Lisette Mangelesse no meu livro é essencialmente porque é uma pessoa que eu tenho acompanhado no LinkedIn, não la conheço pessoalmente, mas vejo que tem feito um trabalho excelente e um trabalho de qualidade internacional. Então, por essa razão, está sim do lado de pessoas com nome como Jim Rohn e como Les Brown. Ok. Vejo que na parte final tu agradeces ao Dr. João Cunha, que é o diretor de recursos humanos do Porto de Maputo. De que forma é que ele te influenciou ao ponto de teres que lhe agradecer no teu livro? Primeiro vou lhe dizer que não vamos chamar doutor porque vai se zangar. Ele é como o Gaspar, não quer ser doutor. Ok. Mas o João Cunha foi quem me ensinou primeiro estudo do ABC no que concerne aos recursos humanos, mas também o que eu mais aprecio no João Cunha é aquela questão, um exemplo que diz um dos meus mentores, Jim Rohn, que um líder não influencia as pessoas apenas com o trabalho, mas tem que influenciar com a vida. E João Cunha fez isso, soube mostrar no trabalho, mas soube mostrar na vida. E é uma pessoa que tem convivido comigo praticamente desde que eu vim a Bélgica, os meus pequenos projetos, ideias que eu preciso, eu já fiz referência a isso. Algumas coisas, opiniões, o que pensas que eu deveria fazer, mesmo para implementar os meus projetos aqui na Bélgica. E principalmente agora que estou virado para Moçambique. Então, foi uma pessoa que, como disse de princípio, influenciou-me, deu-me um ABC em termos de recursos humanos, mas continua a dar-me o mesmo, continua sendo o meu mentor mesmo hoje. Ok. Eu não sei se algum dos panelistas gostaria de fazer mais alguma nota, alguma observação sobre o livro, que eu tenho algumas perguntas aqui que foram colocadas pela internet. Não sei se algum dos panelistas gostaria de fechar antes de eu passar às questões da internet. Posso, Pedro? Por favor. Não, é só para reiterar provavelmente não é de ter ocasião, mas só para reiterar a minha felicitação ao Gerson e pôr esta nota aqui. Foi muito bom, porque mesmo aqui ao nível do painel, o Gerson recebeu desafios. Então, imagino, né, as pessoas que estão a ouvir ou as pessoas que forem ler o livro, creio que vai ser um bom incentivo. Então, logicamente que
pelo menos eu não espero que o Gerson dê todas as respostas, mas tem o mérito de poder provocar outro tipo de reflexão, outro tipo de abordagem. Isso é muito importante, porque pode expandir. Um segundo, último ponto, mais organizacional. Lembrei que, ao falar das questões de género, vi que o nosso painel aqui é tudo homem, não tem mulher. Então, nos dias que hoje correm, acho que temos de ser mais inclusivos. Não significa que o que se disse aqui não vale, mas provavelmente seria muito interessante se nós tivéssemos mulheres e elas falarem por elas próprias. Não necessariamente por serem mulheres, porque se está na moda, mas porque é realmente importante, é uma componente importante, como referi antes, que na área do emprego, as questões relacionadas às mulheres, as questões do género, não só de acesso ao emprego, mas também da relação de poder que se pode estabelecer enquanto estiverem lá, é uma questão importante. Então, o desafio que eu quero acrescentar, o desafio que todos os outros colegas puseram, é que no teu próximo lançamento, portanto, tragas aqui um certo equilíbrio de género na discussão. E obrigado, Pedro. Muito obrigado mais uma vez, Henrique. Eu gostaria de colocar uma pergunta que acho bastante pertinente, que foi colocada na internet pelo Moisés Paulino Antônio Ribeiro. Ele diz, no momento em que se fala de empreendedorismo, olhando para a falta de emprego, como se pode fazer um assessment para jovens, a maioria informal, para se prepararem para o mercado de emprego? Eu não sei se algum dos panelistas em específico quer responder, mas ia provocar os dois especialistas em recursos humanos que nós temos aqui, ou o Marco ou o Dr. Gaspar Buch, para responder a esta questão, por favor. Eu estava mesmo aqui a escrever que tenho que me retirar, mas ok, eu posso responder. Pode repetir a pergunta, Pedro, perdão. Diz, no momento em que se fala de empreendedorismo, entre aspas, olhando para a falta de emprego, como se pode fazer um assessment para jovens, a maioria informal, também entre aspas, para se prepararem para o mercado de emprego? Visto Sim, sim. Não, assim, acho que do meu ponto de vista, eu acho que nós temos que conversar mais. Eu acho que nós trabalhamos muito ainda de forma individual e de forma muito em vários silos. Portanto, eu acho que eu já mencionei isto num dos webinars, eu acho que nós temos que, até gozei um bocado sobre a criação da nossa Associação de Profissionais de RH, mas de facto é através destas associações, é através destes fóruns que conectam as pessoas que nós podemos nos conhecer e ouvir um bocadinho mais uns dos outros. Portanto, eu acho que nós temos que desmistificar muito este conceito de trabalhamos de forma muito particular e olhamos muito para o nosso próprio umbigo, olhamos muito para a nossa organização e para aquilo que é a nossa carreira profissional e somos muito egoístas. Eu acho que o nosso mercado de trabalho é muito egoísta e pronto, estou mesmo a fazer uma provocação, posso de certa forma ser um bocadinho controverso nisto, mas eu acho que existe a oportunidade de nós nos associarmos mais às universidades, nos associarmos mais às associações de estudantes que estão prestes a graduarem-se, a prepararem-se para o mercado de trabalho e fazer este networking e troca de experiências. Só assim é que nós poderemos partilhar algumas dicas para estes jovens e também poderemos nós próprios ir aprendendo dos mesmos aquilo que são as novas tendências, aquilo que são os novos atributos, as novas qualidades que existem no mercado. Portanto, esta é a minha recomendação, mais networking, mais conversa, mais integração. Muito obrigado, Marco. Isto vem justamente de encontro àquilo que escreveu a Glória Sumbana. Ela não coloca nenhuma questão, mas parabeniza o autor e depois diz que continua a fazer o trabalho que tem feito, olha para frente. As pessoas devem pensar em preparar os nossos jovens para competirem com os estrangeiros. Eles, os estrangeiros, pegam as grandes oportunidades de emprego, não por melhor competência, mas por comunicação e um pouco de agressividade na sua apresentação nas entrevistas. Apetece-me perguntar então ao Dr. Gaspar Buch se isto de facto é verdade. Porque se os estrangeiros de facto pegam as melhores oportunidades na nossa praça,
e se assim é, se é devido a estes fatores. Obrigado, Pedro. De forma muito breve, eu não iria pôr na perspectiva de estrangeiros ou nacionais, eu iria pôr na perspectiva de o aspecto descomplexado e a atitude e a autoconfiança da forma como as pessoas abordam as entrevistas de emprego, são um elemento, o elemento comportamental é um aspecto que conta bastante nas decisões de emprego, sem descurar, claro, a bagagem de qualificações académicas, a bagagem técnica que eles trazem, mas o que realmente muda as organizações é a procura de candidatos que tenham atitude, que tenham iniciativa, que tenham independência, que tenham autoconfiança e sejam realmente responsáveis das suas ações. Portanto, não é necessariamente porque temos moçambicanos que realmente com a atitude assertiva, moçambicanos com a autoconfiança, com alto sentido de confiança, que também conseguem bons empregos e são bem-sucedidos em posições. Agora, não é na perspectiva de estrangeiros ou nacionais, mas é na perspectiva de o que é que cada um de nós realmente exige do seu próprio perfil e como cada um de nós se prepara para enfrentar um desafio daquilo que será uma entrevista de emprego. Muito obrigado, Dr. Gaspar. Há aqui uma ativista da AMAMO, a AMAMO é a Associação da Mulher Moçambicana, Moçambique, penso que é isto, peço desculpa se não frisei como deve ser o nome. Diz: boa noite, sou a Marta Moamba da AMAMO, quero saber do Samuel Andrice o que lhe levou a escrever o livro com este tema e qual foi a sua fonte de inspiração e de que maneira o livro vem ajudar os jovens. Penso que esta pergunta já foi sebejamente respondida aqui, mas penso que a primeira parte da questão é pertinente. O que é que te inspirou, Samuel? Olha, é exatamente essa necessidade de poder ajudar os jovens a ter essa autoconfiança que o Gaspar acaba de falar. E nós sabemos que existem jovens que são capacitados para fazer o trabalho, são capacitados para ir ao mercado do emprego, que saem das universidades em Moçambique, mas que têm um grande problema de self-belief, acreditam muito pouco neles. E essa é uma das abordagens que eu faço, por exemplo, nas minhas formações que eu tenho feito com jovens, é de buscar-los, fazê-los acreditar que eles são capazes. E se for a olhar cada pergunta que eu dou, que eu faço no livro e a abordagem que eu tento dar, não dou exatamente a resposta, dou pontos que é para a pessoa poder refletir e ter uma ideia, ganhar confiança nela mesma e sentir que, afinal de contas, ela é capaz de fazer as coisas por ela. E é exatamente isto que me inspirou a fazer o livro, essa necessidade de ajudar e dar essa confiança aos jovens para que passem melhor as suas entrevistas de trabalho. Samuel, aonde é que nós podemos encontrar o teu livro? Aonde é que está à venda? Em formato digital, em formato papel? Como é que nós podemos adquirir este livro? Olha, por enquanto o livro está sendo vendido apenas no Amazon aqui na Europa, mas como eu disse, estamos a fazer a tradução do livro, acho que no final deste mês o livro terá já a versão em português e poderá ser comercializado também em Moçambique. Já tens alguma editora que irá lançar este livro em Moçambique? Ou não? Olha, o livro está sendo traduzido em Moçambique propositadamente para poder buscar algumas palavras e tentar viver um bocadinho a ideia de Moçambique e vai ser também observado um bocadinho pelo pelo Hélio Guilich e vai ser editado na Bélgica e depois vai ser comercializado em Moçambique. Muito bem. O tempo, como eu disse, já passamos largamente do nosso tempo previsto. Eu gostaria de agradecer a todos os participantes, primeiramente ao autor por ter nos brindado com esta obra. Gostaria de agradecer ao Dr. Jorge Ferrão por ter imediatamente aceito o convite para estar aqui, também ao Henrique Banze, ao Dr. Gaspar Buque, ao Hélio Guilich, ao Marco Pimentel, aos estudantes também, o Yuran Jacob e o Armando Nating, que participaram nesta sessão. Agradecer também as pessoas que estão em casa e que nos colocaram algumas questões e a todos que estão a assistir a esta emissão via Zoom e também via Facebook na página da Organização da Diáspora Moçambicana. O nosso muito obrigado e, Samuel, espero que tenhas ficado com a nata daquilo que foi falado aqui,
que esteja já a preparar uma segunda edição e abraçando aqueles conselhos que aqui foram dados. Mais uma vez, muito obrigado a todos, continuação de boa noite e até um próximo evento. Muito obrigado a todos. Parabéns, um grande abraço. Muito obrigado a todos, doutor. Um abraço, Até Gerson. uma próxima oportunidade. Obrigado a todos pela presença. Muito obrigado. Parabéns, Gerson.